Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma live especial, falando de liderança estratégica, falando de tudo aquilo que você precisa entender para alcançar as posições de liderança que você está buscando. Seja bem-vindo, você está na Nautilus Comunicação, hoje, dia 12 de março de 2026, são 8 horas, 1 minuto. Estamos começando a Live 2, segundo encontro, segundo momento, falando sobre liderança estratégica com esse grande líder, grande personalidade, experiência já acumulada durante muito tempo, né? Jovem ao mesmo tempo, cheio de energia para você, para que você possa, né, ter esse tipo de comunicação e também de informação. Nosso grande Yuri Garcia. Bom dia, tudo bom, Yuri? Como é que você está? Bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal. Obrigado pelos elogios aí, Carlos. Que fico lisonjeado. Um prazer estar aqui de novo na Nautilus contigo. Você é um jovem ainda, tá cheio ainda de vida pela frente. Não que eu não tenha essa vida toda, mas pela experiência que você tem, é muito louvável essa atitude sua de dividir essa grande experiência aí, Uber 99 e outras empresas. E a gente quase que não consegue. Ontem a chuva e a operadora não ajudou, mas hoje tudo certinho, estamos aqui, o pessoal já está acompanhando a gente, a Pedrina Duarte está mandando um abração aqui para a gente, deixou um recadinho, e o pessoal está aqui, ó, já tem gente pendurada acompanhando a gente. Você que está aí, bom dia, diga de onde você está. Hoje vamos falar sobre a performance, né, e também sobre posicionamento nessa Live 2. Na primeira, que foi no dia 4, nós falamos sobre 7 pilares, né, os 7 pontos principais, os princípios sobre liderança estratégica, porque há uma diferença, né, entre ser líder, gerenciar. O pessoal tem uma certa visão errada sobre gerenciamento. Eu lembro muito bem meu diretor explicando para mim assim, com 3 círculos, ele explicou o que é liderança para mim. Isso é incrível como, né, o líder tem que ter esse poder de síntese. E hoje, Yuri, nós vamos falar sobre essa frase aí que é bem. Você quis que marcasse bem essa frase e eu quero te perguntar. Não te falta performance, te falta posicionamento. O que você quis dizer com isso, Yuri? Esse tem sido meu grande bordão, Carlos. Não te falta performance, te falta posicionamento. Por quê? De maneira geral, os líderes estão muito focados em performance, em execução daquilo que precisa ser feito, daquilo que precisa ser realizado e aquilo que precisa ser entregue. Então, é muito comum, eu vi muito ao longo da minha carreira e vejo até hoje com os meus mentorados, os líderes eles estão muito focados naquilo que ele fez e o output a partir daquilo que ele fez. Só que tem uma nuance. Quando você busca uma cadeira de liderança estratégica, o que você fez é menos importante, é menos relevante. O que é relevante é o impacto daquilo que você fez. Então veja, vou repetir, porque já começamos com essa pedrada aqui. O que você fez é menos relevante versus o impacto daquilo que você fez. Então, quando você vai comunicar algo, você tem que estar comunicando a partir do impacto e não da ação. Então, muitos líderes chegam dizendo, poxa, Yuri, eu sou bem visto na empresa, mas eu sou muito operacional e eu não sou considerado para posições mais altas. Porque você está muito focado na sua comunicação, naquilo que você fez. E você não está articulando com o impacto que aquilo que você fez gerou. Então, para a organização, o que importa é o impacto. Yuri, mas como eu comunico o impacto daquilo que eu gerei? É aí que entra o posicionamento. Posicionamento, Carlos, nada mais é do que você entender o seu interlocutor, entender o seu ambiente e se posicionar, se colocar, navegar da maneira que você consiga extrair ao máximo daquela dinâmica a partir dos seus objetivos. Então, essa é a diferença de comunicar performance
e de se posicionar para comunicar impacto. Existe uma diferença na maneira de o líder, né, ou o aspirante à liderança, ou quem está aí acompanhando a gente. Aliás, a Wanda está aqui acompanhando, mandando um beijão para você. Já estou com o meu caderno aberto. E ela está dizendo: Oi, Pedrina, que bom ter você aqui. E tem aqui, ó, a gente alcança o mundo todo. Omar Telechubby, do you speak English? Yes, we do. Olha aí, nossos americanos e outros estrangeiros. A gente está com bastante gente alcançando aí nos primeiros picos. Vamos lá, vamos revisar então o que você colocou algo assim que desperta. Isso chama atenção. Então, aquilo que eu faço não é tão importante quanto o impacto que o resultado deveria causar, ou pelo menos o entendimento de como chegou, né, para as outras pessoas, ou para a liderança, ou para a empresa, enfim. A minha pergunta é, quer dizer que o que eu estou fazendo enquanto líder, né, não deveria ser evidenciado. A pessoa operacional, ela está muito encantada ainda com a obra, é isso? Ela está muito encantada assim, poxa, eu fiz, olha, eu estou fazendo, e não está se comunicando da maneira certa. É mais ou menos isso? É uma maneira diferente de olhar o que está sendo feito. É exatamente isso, Carlos. Não tem problema você ter paixão no que você faz e você ficar entusiasmado com os resultados do que você está fazendo. Na verdade, isso é muito, muito bonito, né? Isso mostra que você está no lugar certo, que você gosta do que você está fazendo. Esse não é o problema. O problema é quando você não adequa a sua comunicação e a sua linguagem em função de transmitir aquilo que precisa ser transmitido. Então, eu vou dar um exemplo aqui, acho que para ajudar o pessoal a facilitar, né? Aí eu chego lá para o Carlos, que é um colaborador lá da minha equipe, é meu liderado, ou é um colaborador de uma outra área da qual a gente tem interações. Carlos, me conta aí como que está o status do projeto. E aí o Carlos vai discorrer tudo o que ele fez na semana em relação ao projeto. Eu falei com a área A, eu falei com a área B, aí eu revisei o roadmap das tarefas, descrevi todas as atividades. Aí a gente teve uma melhora no resultado do projeto, mas teve uma outra parte que não foi tão boa. Aí eu puxei o fulano, aí eu chamei o ciclano, aí eu passei um feedback. Então veja, eu como líder sênior, eu como stakeholder, eu me perco na fala do Carlos. Por quê? De tudo que ele está falando, eu estou filtrando o que é relevante para o que eu quero nesse momento. Então isso me gera um trabalho. E como isso me gera um trabalho, isso acaba gerando um ruído na comunicação, porque eu perco nuances do que ele fala e pode ser que eu não consiga captar tudo que é importante do que ele está me dizendo. Agora, se você faz esse filtro, você já me traz a informação na maneira que comunica o negócio, na maneira que eu gostaria de entender a informação. E aí você traduz o que foi feito em impacto. E aí muda. Olha, o projeto avançou dessa maneira, conseguimos esses resultados a partir de algumas iniciativas, agora os próximos passos são esses, precisamos fazer essas correções de rota, esses são os próximos passos. Cara, muda completamente. Porque a gente deixa de falar do Carlos e o que o Carlos fez, e a gente passa a falar do projeto. E qual foi o impacto no projeto? Yuri, mas como que eu capitalizo isso? Né? Como que isso me gera valor? Como que eu, como Carlos, vou ter valor a partir disso? Quando eu, o seu líder sênior ou o seu stakeholder, percebo que você comunica o projeto com clareza, o que deu certo, o que não deu certo, e você articula com as áreas do negócio, você naturalmente está sendo reconhecido por mim. Eu não vou necessariamente te falar parabéns, mas eu estou percebendo o seu nível de senioridade. Você está se comunicando dentro de uma linguagem executiva, você está construindo uma narrativa em cima do resultado que converse com a liderança sênior e você está se posicionando de maneira adequada. Então isso faz com que eu tenha a sensação e a visão que você tem a capacidade de articulação de problemas complexos,
que você consegue articular com stakeholders diferentes. E a partir daí você começa a ser considerado para posições mais altas. Então, acho que esse Muito exemplo é legal. bem prático, viu, cara? Não, esse exemplo foi sensacional, porque eu já ouvi você dizendo exatamente isso. O líder que quer ser um líder sênior, que quer ter uma posição de liderança estratégica, tem que entender qual é a visão da sua liderança, do seu stakeholder, de quem está acima de você, o que ele quer alcançar com a tarefa, com o projeto, com o departamento, com o que está acontecendo. Essa leitura que você falou num dos 7 princípios foi essa, de entender esse cenário, de entender assim, o que nós estamos fazendo aqui, o que a empresa está fazendo. E é incrível, enquanto você foi falando da maneira errada de expor a tarefa, né, num bate-papo, uma situação que aconteceu comigo. Eu preocupado em descrevendo, e meu diretor começou assim, mas foi feito tal coisa? Mas quem fez tal coisa? Mas por que foi feito aquilo? Não, mas vem cá, mas eu não falei que era para fazer isso. Aí alguém chegou e falou para mim assim, você está fazendo errado, você está dizendo para ele o que foi feito, você está levantando todos os problemas, ele não quer saber disso, você está trazendo problema para o chefe quer saber o resultado. Aí o chefe falou aquela palavra no final da reunião, Carlos, fale com o fulano, ele sabe o que eu quero. Aí agora você falando isso, me veio essa cena de tipo, eu perdi a oportunidade de exatamente focar naquilo que ele disse que era o resultado que ele precisava e adiantar o passo depois. Aí eu entendi que eu tenho que já levar a situação, né, para o meu superior, para o meu stakeholder, para o diretor, para o gerente, com a solução, o próximo passo, o que vai acontecer. Ele não quer saber ele não quer saber a novela, ele quer saber o resultado, né, o bottom line da coisa. E isso que você está colocando é ouro em pó. A Wanda já está anotando lá, com certeza. Agora, você deu um exemplo muito legal. Essa situação de construção do mindset, né, da maneira de enxergar da liderança estratégica, tem a ver com o quê? Eu descrevo as tarefas e fico me preocupando em passar alguma coisa que eu estou preso com a sequência de trabalho, eu não estou entendendo o objetivo, eu quero... Muitas vezes, eu estou falando isso porque muitas vezes as pessoas começam a detalhar para os líderes, né, para a chefia, para a gerência, o que aconteceu, para dizer que alguma coisa está errada. Eu devo como um líder estratégico, eu devo levantar o problema, Yuri, ou não? Tem que continuar concentrado no resultado, no que interessa, e não vale a pena levantar o problema, vamos assim dizer, que está acontecendo. O chefe não quer saber do problema. É por aí o negócio? É também uma maneira estratégica de levar a comunicação dentro das organizações? Não, Não sei se você Carlos. entendeu. Eu entendi perfeitamente. Você tem que levantar o problema e você tem que compartilhar o problema. Então, eu acho que são coisas diferentes, né? Uma coisa é a gente ocultar informação. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não é para ocultar informação. Outra coisa é a gente levar informações de maneira desestruturada. Então, vamos supor que você está com dificuldade em uma determinada tarefa. Seja um determinado projeto, uma determinada operação, um problema com um stakeholder, uma dificuldade com um par, não importa qual seja o problema. Você tem um problema do qual você não sabe lidar sozinho. Você tem que ser... Um minutinho. Você tem que ser objetivo na maneira como você comunica isso. Então, em vez de eu chegar assim, você, Carlos, é meu chefe agora. Pô, Carlos, sabe o que é? Eu tô com um problema naquele projeto, aí eu converso com o stakeholder, e ele é um cara muito difícil, e ele não me passa as informações, e aí atrasou o pipeline do projeto, e aí o outro chefe da outra área já tá me cobrando, e nossa, tá muito difícil essa situação, e eu não sei o que fazer. Isso é uma maneira de comunicar. Outra maneira de comunicar é: Carlos, tudo bem, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho tido problemas de comunicação com fulano relacionado a isso, isso, isso. Eu comuniquei isso, a gente alinhou isso não deu certo. Então eu estou vendo que o projeto está encaminhando para um lado que não deve ser encaminhado. Eu sugiro como próximos passos a gente fazer isso, ou isso, ou isso. Eu gostaria do seu input e de entender se você concorda com isso antes de eu seguir.
Você está pedindo já uma entrega. validação. Exato. Você está pedindo uma validação e um apoio de maneira objetiva frente ao que precisa ser efetivamente resolvido. Uma coisa é você estar no boteco. Ah, o fulano é difícil, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Uma coisa é você estar no boteco, batendo papo, desabafando. Outra coisa é você estar ali, né, no dia a dia, a fim de resolver problemas. Então perceba, né? É interessante que esse jeito que você está colocando de falar para o superior, olha, eu tenho esse problema e está acontecendo isso, é uma maneira de dizer para ele assim, o Yuri está sabendo tocar o negócio, beleza, está com um probleminha, vai resolver, mas eu sei que ele tá focado, ele vai resolver. Tranquiliza, né? O chefe, o coordenador, o gestor, sênior, fica tranquilo. Está encontrando um problema, sabe que está no prazo. Então, assim, é um bate-papo bem claro, bem objetivo, como você falou. É isso aí, cara, é isso aí. E aí você vê como as coisas vão se conectando. Na primeira live, a gente falou de visão sistêmica. É conectar as partes entre si e as partes com tudo. Posicionamento é a maneira de você navegar a partir da visão sistêmica. Então, outro bom exemplo, que eu acho que vai afetar todos os líderes aqui. Gestão de KPIs. Bati meu KPI, não bati meu KPI. Entra na reunião de resultado. Entreguei o KPI, que bom, parabéns para mim, para o meu time, que legal. Não bati meu KPI, mas a gente está correndo atrás do resultado e vamos melhorar para entregar o KPI. O seu KPI, ele está conectado com algo maior do negócio. Articule a sua apresentação do KPI com esse algo maior do negócio. O que é importante? O seu KPI conecta com qual indicador do CEO ou do head da área? Por que o seu KPI foi gerado? E como que ele gera valor para o negócio? Se você não articula, você é só um batedor de KPI. E não tem problema. A gente precisa de batedores de KPIs. Só que para você atingir o próximo nível, você precisa sair da bateção de KPI e articular com o negócio. E aí, de novo, não é sobre performance. Não é sobre bati o KPI, não bati o KPI. É sobre como eu articulo o que aconteceu, o resultado do KPI, o impacto para o negócio e o que eu posso fazer em relação a isso em função do negócio. Porque o meu foco é o negócio dentro do que está ao meu alcance, não necessariamente o KPI. Vamos explicar para o pessoal que está acompanhando. A Pedrina está aqui, ó, Pedrina Duarte, que live incrível, temas importantes e necessários. Parabéns, Pedrina Duarte, que é uma palestrante motivadora maravilhosa, já esteve aqui com a gente. Yuri, quando você fala KPI, vamos dar um toque aqui para o pessoal, que são os indicadores de performance, né? Os indicadores que estabelecem, assim, nas reuniões organizacionais, a Wanda deve ter isso lá no CEDIT, lá no trabalho dela, os objetivos e os alvos a serem alcançados. Quando tem a reunião, você tem que apresentar, né? Olha, alcançamos ou não alcançamos. Você está dizendo, então, que esses objetivos, né, essas metas que têm que ser alcançadas, quando você está numa situação de liderança estratégica, você tem que pensar em linkar às metas maiores da empresa, em termos de resultados e também de alcance dos objetivos da empresa como um todo. Aí nós estamos falando de faturamento, aumento de carteira, aquilo que está dentro do esperado. Vamos fazer um exemplo da Wanda, que tem atendimentos de pessoas. Número de atendimentos, número de fechamentos de atendimento, número de casos acompanhados. E aí, às vezes, pode ser que não se alcance esses resultados. Você está dizendo, então, que um líder estratégico, uma líder estratégica, tem que já fazer esse encontro aí, mesmo que não alcance esse índice, ela consiga apresentar os argumentos ou alguma coisa que está sendo atrelado a esse resultado. É isso. Então, não é a performance em si, do tipo bater a meta somente, mas como encaixar. Isso é um posicionamento, né? É uma maneira de se posicionar, é isso que você está falando. É isso aí. Vamos pegar esse exemplo que você trouxe, né? O número de atendimentos. Então, vamos supor que ela tem lá
X atendimentos para fazer na semana. E ela tem várias colegas que também têm X atendimentos para fazer na semana. Ela pode entrar na reunião de resultados e falar: eu fiz os meus atendimentos. Parabéns, você fez os seus atendimentos. Aí a outra fulana fez, a outra fulana não fez, a outra fez alguns, a outra fez poucos. Qual é a dor de cabeça do líder dela? Qual é a dor de cabeça do líder dela? A dor de cabeça do líder dela é em quantidade dos atendimentos? Tem gente que entrega, tem gente que não entrega. Se for, ela já pode trazer as boas práticas relacionadas ao atendimento em função de contribuir para que outras pessoas tenham. Ou vamos supor que a dor do líder dela está relacionada à parte de controle. A pessoa, todo mundo faz atendimento, mas eu não tenho controle. Ela pode compartilhar boas práticas relacionadas a controles específicos que ela tem. E como que outras pessoas podem implementar. Ou como ela pode apoiar o líder dela a implementar um controle maior. Então, ela começa a articular com a dor do líder dela. E depois, ela começa a articular com as dores do negócio. Por que existe esse atendimento? Esse atendimento, ele existe para acolher alguém, dar o suporte para alguém, resolver o problema de alguém. Então, você sai do checklist, fiz o atendimento ou não, e você começa a trazer nuances que conectam com o propósito do negócio. E aí, qual que é a mágica do negócio, Carlos? Quando você faz isso, você capitaliza politicamente, mesmo com resultados ruins. E Olha, isso que interessante. é poderosíssimo. Você entender que, assim, no ambiente de trabalho, altos e baixos vão acontecer sempre do ponto de vista de performance, mas não necessariamente do ponto de vista de posicionamento. Você consegue sempre capitalizar, independente do resultado. Isso sim é ouro líquido. Marcelo Ítalo está aqui com a gente, grande Marcelo, falando sobre alimentação natural, desenvolvimento das pessoas e liderança também. Ele gosta muito de falar sobre isso. E Alba Abreu também, queridona, que está sempre com a gente aqui. Vamos pegar esse exemplo da nossa querida Wanda, porque eu sei que lá no CEDIT, por exemplo, que é ligada à prefeitura, tem essa coisa de atendimento, né? E vamos supor que uma equipe faça uns atendimentos triviais e lote lá, entregue lá para o diretor X atendimentos. Aí quando vai ver os atendimentos, quando o pessoal analisar os atendimentos, são atendimentos simples. Mas a Wanda não. A Wanda, ela esmerou-se em dar atendimento, menos atendimento. Aí ela, quando for apresentar, fala assim, chefe, tive menos atendimento, por quê? Porque eu percebi que eu precisava fazer uma etapa a mais, porque a gente está tendo uma falha, que eu detectei uma falha no sistema, e está faltando a gente ter uma interligação com outro departamento. Como esses casos eram casos mais complicados, eu tive que demorar um pouco mais nesse caso, porque eu detectei, inclusive, que a gente pode melhorar isso, e esses casos a gente vai atrair... É isso que você está falando, né? Apesar de não ter um resultado... ela vai fazer uma avaliação criteriosa, descobrindo até situações em que o CEDIT, a empresa dela, poderia ter uma outra performance e entregar, inclusive, insights para a chefia, para a liderança, dizendo, poxa, a Wanda está descobrindo coisas interessantes. E tirar aquele foco, né, da liderança sênior, de que a outra teve resultado, porque no frigir dos ovos, o objetivo da empresa da Wanda é ter o quê? Uma qualidade de atendimento e não quantidade de atendimento. Tá bom esse exemplo? Mais ou menos. Mais ou menos. Dá uma alinhada aí. Vamos alinhar. Cara, assim, primeiro que assim, esse não é um trabalho de liderança, né? Esse já é um trabalho do front operacional. Então vamos fazer um pequeno ajuste, como se a Wanda ou a pessoa fosse a líder de uma equipe de atendimento. E essa líder está apresentando para o líder do líder. Então vamos pegar essa situação, que ela é a líder já apresentando isso num formato para líderes mais sêniores. E essa que você trouxe, Carlos, é a cena de toda a operação de atendimento. Eu preciso fazer mais atendimentos ou eu preciso melhorar a qualidade do meu atendimento? Veja,
são dois indicadores importantes para a área de negócios. Um está relacionado à qualidade, outro está relacionado à eficiência, custo. Então, o que o líder precisa fazer é articular isso com as necessidades maiores do negócio e se posicionar frente a isso. Para onde nós estamos indo com o negócio? Nós estamos indo num momento de expansão, de novos produtos e novos atendimentos. Nós estamos num momento de apertar o cinto e realizar corte de custos. E aí, como que eu direciono a minha operação a partir disso? Como essa operação comunica isso, né? Como que eu comunico isso para a liderança sênior e como eu articulo isso frente ao novo momento de negócio. Então, não é uma briga de indicadores. Ah, eu entreguei qualidade porque eu não entreguei eficiência. Eu não entreguei eficiência porque eu estou entregando qualidade, estou focando em qualidade. Você não pode entrar na briga de indicadores. Todos os indicadores são importantes. O que você precisa fazer é construir a narrativa. E aí vamos supor que você tem pessoas na sua equipe que não estão performando bem. E isso afetou os seus indicadores. Se posicione de maneira clara de que você tem pessoas na sua equipe que não estão performando bem. Explique por que elas não estão performando bem. Explique o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo e como aquilo se conecta com a estratégia. Pronto. Mesmo em uma situação de indicadores ruins, você consegue dar a volta por cima e mostrar que você tem domínio do negócio e que você se posiciona de maneira adequada em situações difíceis. Perfeito, perfeito. Olha, o pessoal está percebendo aqui que o nível é alto. A Wanda falando, Yuri, você resumiu a reunião que eu tive ontem com o meu gestor sobre controle. Perfeito, olha aí, cachou como uma luva aí para a Wanda. Esse tema, segundo o Marcelo Ítalo, me chamou a atenção, porque se fala tanto de alta performance que parece algo para super-heróis, e na verdade não. Quero aprender mais sobre esse tema, gratidão. Bom, Yuri, a gente já está chegando no finalzinho do nosso tempo de hoje, nesse segundo encontro, mas já deu para perceber de que a matéria é ótima. Então, assim, eu quero ver os comentários de quem está acompanhando a gente, se gostou, a Pedrina, o Marcelo, a Elba, a Wanda, o Ricardo Fíngulo está acompanhando a gente lá no Instagram, Karina Novaski também, uma grande mentora de lideranças, o El, o Fabinho, jornalista, meu grande amigo da Insidercast. Tem bastante gente acompanhando aqui, Yuri. Então vamos já finalizar. O que a gente pode esperar dentro desse projeto seu de liderança estratégica para a gente já fazer uma ponte do que foi falado dos 7 princípios no primeiro encontro, agora sobre a questão de performance e posicionamento, e o que a gente vai ver no próximo encontro, que será o terceiro encontro, dia 18 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, falando sobre capital político, a moeda dentro das organizações. Como é que a gente pode juntar tudo isso aí, já preparando o pessoal, Yuri? Maravilha, Carlos. Bom, na primeira live, então, a gente falou dos 7 princípios da liderança estratégica. Os 7 princípios, eles estão relacionados com a lente, a maneira como um líder estratégico vê o ambiente de trabalho e vê a vida. Então, você estar com a lente certa é fundamental para que você consiga executar o que precisa ser executado na sequência. Hoje aqui, você já com a lente calibrada, você consegue perceber a importância de se posicionar e de que, independente dos seus resultados, você consegue se posicionar de uma maneira que eleve a sua percepção do seu trabalho, a partir do impacto que foi feito e da maneira como você construiu a narrativa. E isso é posicionamento. Isso te tira da massa e te posiciona como alguém pensante dentro do ambiente de negócio. Na próxima sessão, Capital Político, a gente vai aprofundar esse conceito para que você entenda aquilo que eu falei agora há pouco tempo, de que você pode capitalizar todo o tempo. Então, Carlos, a maioria dos líderes, eles estão torcendo por um resultado bom para que eles marquem pontos com o gestor e eles tenham mais oportunidades. E se eu te falar que você pode marcar pontos todo o tempo, independente do seu resultado, isso tira uma pressão das suas costas
de que você precisa estar performando, como diria o Marcelo, de que você precisa ser o super-herói o tempo inteiro. Não. A partir do momento que você entende como capitalizar isso todo o tempo, você já está mais próximo de uma cadeira de liderança estratégica. Então, semana que vem, sem falta, esse é o ouro, Carlos. Esse agora a gente vai falar sobre a moeda dentro das organizações, que é o capital político. É uma parte muito importante até para as pessoas poderem entender, Yuri, de como viver o dia a dia. Quando a gente fala de moeda, a gente está falando de economia ali, do dia a dia, né? Aquela coisa. E é interessante que a palavra economia vem de uma junção de cuidado da casa. É como se você tivesse que cuidar, como líder estratégico, cuidar do seu setor, da sua operação, ou seja, dos resultados que você está gerando dentro das organizações. Yuri, a gente fica por aqui, mas já deu para perceber que o pessoal está entendendo qual é a tocada aqui desse movimento, desse encontro, de tudo isso que você está fazendo. A Márcia acabou de chegar agora, aliás, a Mônica Monteiro. Bom dia, Mônica, obrigado por estar aqui e o pessoal está gostando. Yuri, acho que bastante coisa hoje nós entregamos aí, pelo menos você entregou bastante coisa, e olha, para mim foi esclarecedor, viu? Parabéns, muito bom aí a matéria. Vamos então, dia 18, próximo encontro às 8 horas da manhã, com certeza. Um grande abraço, Yuri. Obrigado, Carlos. Tchau, pessoal. Até semana que vem. É isso aí, gente. Vamos ficando então com... Opa, tá aqui. Vamos ficando então com esse material incrível que o Yuri está entregando aqui na Nautilus Comunicação, todas as quartas-feiras. Ontem nós não conseguimos, mas hoje a gente prometeu estar aqui e vocês perceberam, né? Muito conteúdo bom. Então, aproveite a partir de todo esse material que a gente está trazendo, você poder desenvolver-se e buscar essa liderança. Depois tem surpresa, tá, gente? Tem uma surpresinha aí, no dia 26, a gente vai ter aquele encontro num webinar totalmente especial, no dia 26, às 8 horas da noite, às quartas-feiras, às 8 da manhã, e no webinar, dia 26, às 8 horas da noite. Então, tem mais 2 encontros, dia 18 e dia 25. Espero vocês por lá. Muito obrigado, você que nos acompanhou até agora, e deixem aí, tá, seus comentários e tudo mais. E também as perguntas que o Yuri também pode responder. A todos vocês, um abraço. Tchau, tchau. Bom dia.